Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje vamos falar sobre saúde do trabalhador, cuidados com a sua saúde bucal, como mostrar um sorriso mais belo. Tem também as reformas trabalhistas. Hoje vamos debater cada item que mudou, qual a nova sequência na vida do movimento dos trabalhadores. O Fórum do Trabalhador já está no ar. Olá, é sempre uma grande alegria encontrá-lo aqui na Tati TV, no nosso programa Fórum do Trabalhador, e hoje recebendo você com um sorriso todo especial. Vamos falar de cuidados com a boca. A saúde bucal é muito importante, traz reflexo na vida do trabalhador e hoje em dia também a aparência conta muito. Estamos recebendo a doutora Josi Vitoretti, ela é cirurgiã dentista e vai falar sobre as novas tecnologias para você manter o seu sorriso cada vez mais bonito. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bem, tudo bom, né, André? Dizem que o sorriso é o cartão de visita de uma pessoa. Realmente é isso? Devemos ter um bom sorriso? Além de tudo, aumenta a autoestima, né? E uma boca saudável é uma boca bonita também, né? Muitas pessoas não sabem que a saúde bucal é importante para a saúde de todo o corpo. Algumas doenças começam a partir da boca, né? A boca é um foco de bactéria, né? Então, às vezes, um dente que está infeccionado, essas bactérias que estão no dente irem para a corrente sanguínea e gerar outros problemas sistêmicos mesmo. Então, a saúde bucal é imprescindível, não é só questão de estética, né? Tem que ter esse controle sempre mesmo. A minha geração pegou o famoso motorzinho, existe uma cautela com relação ao dentista. Geralmente era um senhor mais sisudo. Hoje muitos jovens na odontologia, muitas mulheres, e a tecnologia avançou bastante também. Avançou bastante, mas o motorzinho ainda existe, né? Em alguns casos a gente ainda precisa de usar ele. Mas hoje é bem mais tranquilo, até a forma de anestesiar hoje em dia é mais simples, né? Tem pomadinha já que você coloca na gengiva, que já dá aquela anestesiada antes de fazer a anestesia em si, mas alguns procedimentos ainda não tem como escapar do motorzinho, não. Manter a higiene. Infelizmente, né? Manter a higiene é importante, visitar o dentista regularmente é importante, mas agora um setor da odontologia que tem se destacado é a odontologia estética. Isso. Hoje em dia, principalmente com as lentes de contato que estão tão famosas, estão em uso, né? É o que está sendo muito procurado hoje em dia no consultório, para esse tratamento estético, não só estético, porque às vezes alguns dentes que estão com muito desgaste e o paciente não consegue ter uma oclusão muito certa, né? A lente de contato veio para acertar até esse contato oclusal também, a gente consegue aumentar os dentes para poder, às vezes quando teve esse desgaste com bruxismo, às vezes para fechar espaço entre os dentes, a gente consegue fazer também com a lente de contato. Então, além de ser um tratamento estético, ele é funcional também. Né, os casos de bruxismo têm aumentado bastante e em alguns casos dá uma fratura no dente, quebra, chega a quebrar um pedacinho do dente mesmo? Hoje em dia, 30% em média da população mundial já apresenta bruxismo, né? Que são causas multifatoriais, às vezes por perda de alguns dentes, às vezes tipo de oclusão, estresse. Então, vários fatores podem causar o bruxismo. E o bruxismo é aquele hábito que a pessoa tem ou apertar ou ranger dente. E algumas vezes pode causar fratura dental, pode causar desgaste. E a partir do momento que vai desgastando, o dente começa a perder a função, ou desequilibrar a função na boca, né? Um dente que era para receber uma função, teve um desgaste e está sobrecarregando. Então pode fraturar, pode ter perda de raiz, inclusive chegando a perder o dente. Pode quebrar a restauração. Então, nesses casos específicos, a lente de contato tem essa função de restabelecer mesmo a oclusão, além de ficar o sorriso dos artistas. Né? No passado era mais difícil fazer esse reparo. Algumas pessoas, a gente colocava ouro, outros materiais que ficavam muito artificial, né? Sim, até mesmo tem alguns tratamentos estéticos, como a resina, é um tratamento que já não ficava igual o ouro, né? Ficava bonito, mas não tinha resistência da porcelana, que é o material das lentes de contato. Ficava um tratamento estético, restabelecia a oclusão também, mas ao longo prazo ela ia desgastando.
o que já não acontece com a lente de contato. Como que surgiram essas lentes de contato? Começou a ter muita procura porque já existia a faceta, que é a faceta de porcelana, quando o dente, às vezes, já tinha perdido, já tinha uma restauração grande, aí começou a ter o desgaste para fazer essa faceta, que é uma capinha do dente de porcelana. E logo em seguida desenvolveram a lente de contato, que é uma capinha mais fina, ela tem uma espessura de 0,2 a 0,5 milímetros. A maioria dos casos não precisa fazer nenhum desgaste do dente. Então, ela é só, o dentista molda a arcada, encaminha para o laboratório, e aí ela chama lente de contato, porque ela é tão fininha como uma lente de contato mesmo. E aí elas são só coladas no esmalte do dente com uma cola especial. Então, assim, começaram, os artistas, né, celebridades, começaram a procurar esse tratamento. Muito até porque TV hoje em dia em alta definição, qualquer defeitinho no dente, apinhamento, às vezes uma restauração que não estivesse tão perfeita, na TV que ela aparecia muito. Então as celebridades começaram a buscar esse tratamento e aí hoje em dia todo mundo procura, né? Mas quando esse tratamento surgiu, e ele foi muito comentado, aquele brilho, aquele branco intenso que nenhum creme dental consegue atingir, se comentou que no início isso era caro. Hoje existe a possibilidade de qualquer trabalhador, as pessoas têm mais acesso a essa tecnologia, a essa vantagem? Não é um tratamento barato justamente porque o material é uma porcelana muito resistente. Mas hoje em dia melhorou bem a condição do que era logo que iniciou, né? Hoje em dia conseguimos condições melhores, quase todo mundo consegue fazer uma lente de contato, sim. E como fica a opção? É o profissional que vai delimitar, que vai esclarecer? O próprio interessado fala, não, eu prefiro a faceta, eu prefiro a lente, como que é isso? A gente define porque em alguns casos não tem como fazer a lente de contato. Realmente, em alguns casos, a gente precisa fazer o desgaste e acaba virando faceta, mas o que muda é o nome, porque é a mesma porcelana, o mesmo material. E tem que ver a indicação também, né? Porque não é só, igual eu disse, não é só um tratamento estético, tem que ter, além de tudo, além de ter a indicação, a pessoa tem que fazer um controle depois, não é só colocar a faceta e pronto, sair por aí feliz da vida. Vai ficar maravilhoso, mas tem que ter aquele controle de estar indo sempre de 6 em 6 meses no dentista, fazendo a prevenção. Tem que tomar alguns cuidados, como hábitos de roer unha, morder alimento muito duro com os dentes que tiver a faceta. É arriscado a lente de contato, né? É arriscado ela quebrar ou soltar. Então é um tratamento muito duradouro, mas tem que tomar alguns cuidados. Ah, mas eu quero falar sobre esses cuidados. Então a pessoa está lá na ceia do Natal, ele foi comer nozes e de repente ele pode perder o trabalho dele. Ele vai morder a nozes com os dentes de trás. Ele pode comer, mas é melhor ele evitar de morder com os dentes da frente. Porque a cola que a gente coloca essa lente é bem resistente e a lente também é. Mas se morder coisa muito dura, corre o risco dela fraturar, dela descolar. Quando ela descola, o dentista consegue recolar. Agora, se fratura, aí tem que moldar e fazer uma nova lente de contato. Vamos falar mais sobre essa cola. De repente a pessoa está lá dando uma aula, tem vários alunos, ele está falando bastante, não corre o risco de perder. Ah, não, só conversando assim. Na hora do namoro, um beijo mais caliente, mais intenso, não perde não também. Vai perder, não tem nenhum incidente envolvendo esse tipo de material. Não, nesse sentido não. É só se morder uma coisa muito dura mesmo. Hábitos, às vezes a pessoa tem hábitos de pegar uma caneta e ficar mordendo. Aí é arriscado dela soltar ou fraturar, mas conversando, tranquilo. Um homem adulto geralmente tem quantos dentes, a média? 28. 28. Dos 28 dentes, todos podem recepcionar esse material ou só alguns? A gente, como é um tratamento que é mais estético, a gente indica de premolar a premolar e dependendo da linha do sorriso. Tem gente que tem um sorriso mais fechado, às vezes coloca só de canino a canino, que seriam 6 dentes. Às vezes o sorriso o corredor bucal, o sorriso é mais aberto. Aí a gente já coloca de pré a pré e tem que analisar mesmo. Mas tem gente que tem um sorriso fechado porque o dente não é bonito. A partir do momento que ele tiver a faceta, aí ele vai ficar bonitão, vai abrir mais. Coloca até pra molar, né? Então existe todo um estudo, existe uma parte preliminar, que é uma consulta, uma conversa entre exatamente. O profissional e o cliente para delimitar, inclusive, quais os dentes que serão trabalhados. Isso, exatamente. E também o desejo do paciente, né? Porque às vezes, colocando de pré a pré ficaria melhor, mas ele só quer fazer nos 2 da frente. Tudo dá para a gente conversar e analisar o que vai ser melhor. Algumas pessoas utilizavam a técnica de clareamento. A faceta substitui? É uma alternativa? Como fica?
Então, são duas questões diferentes, porque o clareamento, ele vai na estrutura do dente, né? Então, ele remove a pigmentação, que durante a vida o dente vai... alimentos com corante, Coca-Cola, suco de uva. Então, o dente vai pegando essa pigmentação e dá uma leve escurecida. Então, com clareamento, a gente consegue remover essa pigmentação e mexe direto na estrutura do dente. Com um período de 2 anos, por aí, com o tempo, acaba que o dente vai pigmentando novamente. Então, o clareamento, ele tem que dar, não um retorno, tem que dar uma... Manutenção. Manutenção, exatamente. A lente de contato, por ela ser uma capinha muito fina, em alguns casos, a gente precisa fazer o clareamento antes e depois fazer a lente de contato. Porque ela, como ela é bem transparente, muito fininha, ela dá a translucidez do dente, da cor do seu dente. Só que após você colocar a lente de contato, aí não necessita refazer o clareamento, porque aí ela vai manter as cores ali no tom da porcelana. As pessoas que utilizam esse tipo de material precisam ter uma higiene bucal mais específica, um cuidado a mais? Como funciona? É o mesmo cuidado que as pessoas têm que ter em geral com os dentes, tipo manter uma higienização bem correta, usar o fio dental, fazer aquele controle no dentista de 6 em 6 meses, um controle anual, aí varia de pessoa para pessoa, porque tem que ter esse controle entre a lente e o dente. Pode contaminar com bactérias se não tiver uma escovação boa, se não manter uma higienização com fio dental. Então tem que estar tendo esse controle, sim, da limpeza, mas a limpeza que todo paciente já tem que ter, né? A lente ou a faceta, ela altera na possibilidade da pessoa ter cárie ou não? Cárie, tártaro, outros que fazem parte da nossa vida, fazem parte do trato bucal. O fato de eu utilizar faceta ou lente, isso vai ajudar a prevenir ou não? É indiferente? É indiferente porque onde está com ela, em cima, porque tem entre o dente e a faceta vai ter um cimento resinoso colando, né? Então ali não vai ter bactéria, né? Só que tem interface, faceta e dente, que é aquele espacinho que a gente tenta fazer o mais liso possível, mas que é um local que, se não tiver a escovação bem certinho, pode ter um acúmulo de bactéria. Então, tem que ter os cuidados com a limpeza justamente por isso. Esse é um tratamento demorado? Eu preciso de quantas sessões para colocar, por exemplo, no meu caso, vou utilizar aqui para manter esse sorriso mais branco, mais bonito, seriam várias sessões? São poucas sessões. Em média, a gente tem uma sessão para moldar, mandar para o laboratório. Normalmente, a gente faz uma confecção de um planejamento digital, de como que o sorriso vai ficar. Numa segunda sessão, a gente confecciona os provisórios mais próximo do que o paciente acha que vai ficar, busca, né? Às vezes ele quer um dente mais arredondado, às vezes quer um dente mais quadradinho. Então, a gente faz esse provisório, até da cor que pretende que fique a lente de contato, né? Para uma aprovação. E a partir do momento que o paciente aprovou, a gente envia para o laboratório para confeccionar as lentes de contato. Então, na terceira consulta, em média, 2 semanas, já fica pronta essa parte laboratorial e já pode instalar as lentes. Então, seriam 3 a 4 sessões. Em algumas profissões, existem aquela satisfação do profissional. No seu caso específico, como que é aquele cidadão que tem uma boca não muito apresentável e depois, no dia que ele termina o tratamento, como que é a expressão facial, como que é a manifestação dele e como a senhora sente no momento? Então, na hora que normalmente quando faz o provisório, a pessoa já fica muito feliz, porque já fica muito bonito, só que é um provisório ainda, né? E aí quando chega definitivo, que aí tem aquele brilho, né? Que é diferente do dente provisório, o brilho da porcelana pura já, né? Prontinha. É outra vida, porque a pessoa só quer sorrir e a gente também, né? Porque a gente fica feliz de conseguir fornecer um tratamento que a pessoa fica satisfeita e a gente também, com certeza. O Fórum do Trabalhador de hoje está falando sobre saúde bucal. Nós faremos uma pequena pausa. Fique ligado, voltamos com mais novidades. Humilhação no ambiente de trabalho é assédio moral. Condutas repetidas de grosserias, ridicularizações, humilhações e atos que ofendem a dignidade do trabalhador devem ser combatidas por meios legais. 50% das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho desenvolvem depressão. Não seja uma delas. Denuncie.
Voltamos com o Fórum do Trabalhador, hoje recebendo a doutora Josi Vitoretti, está falando sobre saúde bucal. Doutora, hoje só tem o sorriso feio ou só sofre quem quer? A tecnologia hoje possibilita várias alternativas. Exatamente. Cada dia mais, novas tecnologias, novas formas de tratamento para restabelecer oclusão, até para dentes que já foram perdidos, pacientes que usam dentadura. Hoje em dia tem jeito para tudo. Muitas pessoas não tinham o recurso financeiro, ou não tinham o acesso à odontologia e acabaram extraindo dentes. Hoje é possível a recomposição, a substituição desses através de implantes? Exatamente. Às vezes, desdentado que usa prótese há muito tempo, ponte móvel, a gente consegue fazer instalação de alguns implantes na arcada e em cima desses implantes é instalada uma prótese que é parafusada, então fica firme ali, consegue mastigar, consegue... porque às vezes a pessoa tem medo até de sorrir e a prótese cair, né? Então consegue ter uma vida social normal, restabelecer mesmo a função mastigatória e estética. Algumas pessoas que perderam alguns dentes, o equilíbrio da boca altera e eles vão também... O posicionamento dos que restaram também muda, né? Muda. A posição, até a face, né? Costuma dar uma murchadinha aqui. Pode acarretar também problemas de articulação, né? Que é junto com bruxismo e tudo. Em alguns casos vai refletir em dores de cabeça. Exatamente. Dor muscular. No masseter, né, que é esse músculo da mastigação. Então, com o uso desses implantes e o protocolo, que é a prótese que a gente coloca sobre esses implantes, a gente consegue restabelecer a oclusão. O implante é parafusado no osso? Ele é instalado no osso, a gente aguarda um período de formação óssea e em cima desse o implante fica firme ali como se fosse a raiz de um dente. E aí, sobre os implantes, a gente parafusa a prótese. Para a correção... E ela fica firme. Para correção ortodôntica também existem os aparelhos. No começo eles eram feios, depois viraram febre, todo mundo queria utilizar os aparelhos. Borrachinha colorida. Inclusive né? tinha até alguns que eram falsos, tinha gente colocando, passando por quem estava fazendo tratamento e na verdade não estavam. E depois começaram os de porcelana, os transparentes, e já evoluiu também essa parte? Já evoluiu mais. Hoje em dia a gente está com os alinhadores, que são plaquinhas transparentes, né? E a pessoa vai para casa, ela mesma pode trocar de 15 em 15 dias, não precisa ir no dentista todo mês, dependendo, a gente dá um intervalo maior de tempo de consulta. E esses alinhadores, as facilidades deles é que eles não machucam, né? Porque são plaquinhas, igual essa aqui que a gente trouxe. É uma plaquinha que ela é transparente, que ela material é lisinha. É esse, doutora? É um plástico mesmo, é lógico, um plástico médico, né? Que ele é biocompatível, ele tem o poder de fazer uma força sobre o dente, que você trocando essa plaquinha, o dente vai movimentando aos poucos. Então, é o mesmo movimento que o aparelho fixo faria, só que ele é completamente estético. Você pode tirar para comer, tirar para escovar, então não tem retenção de alimento ali entre Então, a higiene, no caso desse, melhorou. É muito melhor do que o das borrachinhas. Com certeza, porque esse aqui você consegue tirar, almoçou, comeu o que queria, né? Porque às vezes com fixo também tem que tomar alguns cuidados de não poder morder alimento duro, né? Manga, por exemplo, impossível com o aparelho, que fica só aquelas flechinhas. Aliás, nessa época do ano das feijoadas, quantas pessoas ali acabam ficando em dificuldade, né? Se alimenta um pouquinho, corre para a higiene. Volta mais um pouquinho, corre para a higiene. Com medo de ficar alguma coisinha agarrada ali, né? Esse já não tem esse problema. Você tira para comer, tira para escovar. E além disso, ele não machuca, não dá afta, não dá nada, porque ele é bem anatômico. Mas qual a sequência desse? A pessoa vai à consulta, uma vez definido o tratamento, ele vai fazer uma moldagem, como faz um aparelho tradicional, e depois já existe uma programação dos moldes? É uma moldagem só, e aí já vem o tratamento completo numa caixinha e a gente vai trocando as plaquinhas de acordo com o plano de tratamento. Porque às vezes precisa inclinar um pouco mais um dente, às vezes precisa fazer um desgastezinho, mas o tratamento já vem completo. É o protético também que faz esse tipo de material? Esse aparelho ele é um aparelho americano, a gente molda e é feito nos Estados Unidos, ele chega após 1 mês e meio, mais ou menos, depois da moldagem, e aí a gente dá início ao tratamento. Mas isso provavelmente usa-se um computador que já vai fazer toda essa projeção. Escaneia e já vem tudo prontinho. E eu recebo completo. Um kit com algumas plaquinhas, dependendo do meu caso? Exatamente. Aí o número de plaquinhas varia de casa em casa, né? E essa é quase imperceptível. Quase imperceptível.
Muito bem. Receita Doutora, boa, num né? caso de eu não sei, a senhora deve ter relatos, no mercado de trabalho, a senhora tem relatos no seu consultório de que pessoas em entrevistas, aquelas pessoas que desejam uma ascensão profissional, o sorriso tem sido um dos quesitos aí a eliminá-los ou não? Tem bastante gente que chega buscando tratamento, justamente que às vezes chega a falar, eu estou sem trabalhar, tenho uma entrevista de emprego, eu tenho que arrumar meu dente antes, porque se eu for com o dente desse jeito, eu já sei que não vai dar. Então, a própria pessoa já está conscientizada disso, né? Que para muitos cargos é super importante você estar com um sorriso esteticamente bonito e também sem estar com nenhum problema mesmo, porque igual a gente falou antes, é uma questão de saúde também, né? Um dente que esteja com uma obturação, às vezes com cárie por baixo e tudo, futuramente pode prejudicar. Então, tem que estar com um sorriso 100%. No relacionamento também, muitas mulheres certeza, muito bonitas não sorriem. Com o sorriso acabam perdendo os pretendentes. E A às vezes, autoestima na hora que sorri, até fica mais bonita, a autoestima é muito aumentada após com esse certeza. tratamento. Aumenta bem a autoestima. Doutora, hoje em dia nós temos várias clínicas, temos vários profissionais que estão no mercado disponibilizando esse tipo de tecnologia. É importante que o cliente se informe bem de quem ele está procurando para que ele tenha satisfação no seu trabalho. Com certeza. Tem que ver se tem que ser credenciado, né? Mas a maioria, eu acho que hoje em dia é bem complicado, porque o CRO mesmo já tem uma vigilância bem Existe firme, uma cautela muito grande do conselho? Tem uma cautela bem grande do conselho, sim. Então, já é complicado. Normalmente, igual você disse, que teve uma época que o pessoal estava vendendo aparelho em algumas feiras e tudo, né? Hoje em dia, a gente já não vê mais, parece que o CRO conseguiu terminar com isso. Ribeirão Preto tem grandes profissionais da odontologia e também tem polo de desenvolvimento de tecnologia de saúde. No caso dos materiais utilizados aqui, eles não são produzidos aqui, a maioria é importado hoje. Não, a maioria é até nacional mesmo. Também esse tem aparelhinho nacional? que existe dele nacional, mas esse aqui foi o primeiro, ele é o precursor, né, dessa técnica, então é o que tem que está mais inovação, que está mais avançado, é esse americano, por isso que lá na clínica a gente utiliza dele. Mas existe deles nacional também. E mesmo esse material que é importado, até demora um pouco chegar no Brasil, porque passa pela Anvisa, tem o controle todo bem rigoroso antes de chegar aqui. O que todo paciente deveria saber sobre a sua saúde bucal? Olha, o importante é que faça um controle com o dentista, porque às vezes não está sentindo nada, não está incomodando, mas pode ter alguma coisinha ali silenciosa iniciando. É sempre bom fazer um controle, pelo menos anual, o ideal é de 6 em 6 meses, porque o dentista é a melhor pessoa para poder olhar se está com alguma doença iniciando, se instalando, pode ser começando por uma gengivite, que é só uma inflamação na gengiva, mas que pode progredir para uma doença periodontal, e às vezes a pessoa não está sentindo nada, né? Pode ser um bruxismo que está iniciando ali, que no início também não tem tanta dor, não tem tantos sinais, sintomas, mas que futuramente, a longo prazo pode prejudicar. Então, manter uma higienização em casa, passar o fio dental, essas coisas que todo mundo já sabe, né? Mas é importante fazer o controle no dentista, pelo menos de 6 em 6 meses, para ele poder ver se está... Ele não, a gente, né? Poder ver se está tudo certinho, radiografar, controlar. Hoje a senhora coordena uma equipe de profissionais da odontologia. Qual o nome da clínica? É a Clínica Oral Unique. É uma clínica que é especializada em implantes. A gente faz outros tratamentos na clínica também, mas a maior parte dos tratamentos são implantes. Quem desejar conhecer mais sobre o tema ou até mesmo fazer um implante, colocar facetas, lentes, quais os contatos? A Oral Unique fica na Avenida Independência, número é 535. Aí pode agendar a consulta ou pode mandar um WhatsApp também. Os telefones são 3102-8282. E o celular é 99798-8282. Quero agradecer a sua visita, as que suas agradeço. dicas e vamos manter o sorriso sempre belo. Sim, qualquer dúvida, quem quiser ligar para perguntar e conversar lá na clínica, serão bem-vindos. Muito bom. Falamos sobre saúde bucal aqui no Fórum do Trabalhador. Na sequência, vamos debater as reformas trabalhistas, hein?
Semana passada, muita polêmica em Brasília. O presidente já sancionou as mudanças e agora você vai entender um pouquinho mais. É um instante só. Esta é uma fatiadora de frios. Durante anos, ela tem sido uma máquina exemplar, orgulho da casa. Mas o tempo passa e, mesmo que não aparente, ela tem um sério problema na lâmina. Hoje, ela é um acidente esperando para acontecer. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Voltamos com o Fórum do Trabalhador. Aquilo que muitos trabalhadores não queriam se tornou uma realidade. A lei da reforma trabalhista foi aprovada no Senado, já foi sancionada pelo presidente da República, publicada no Diário Oficial e agora ela se torna uma realidade. Nesse período, muitas dúvidas vão surgir, a lei ainda tem um prazo para iniciar a sua aplicação e o Fórum do Trabalhador nos próximos programas vai debater alguns detalhes, alguns itens importantes sobre essa nova lei trabalhista. Nós recebemos hoje o advogado especialista na matéria, o doutor Marcelo Franco. Olá, doutor, tudo bem? Olá, como vai? Doutor, está fresquinho ainda e muita polêmica, muita dúvida nesse momento, não? É verdade. Foi promulgada a lei, entra em vigência, está em vacatio legis, vigência agora final segunda quinzena de novembro, mais de 100 artigos da CLT alterados e polêmicas aí para todos os lados, né, para todos os gostos. Né? Realmente deve vir muita polêmica por aí. A maioria dos magistrados do trabalho se colocaram contrários à reforma, vários promotores também contrários à reforma, os advogados, alguns favoráveis, outros contrários, e alguns, principalmente porque o advogado, ele advoga a favor da empresa, advoga a favor do trabalhador, alguns diziam que eram necessários alguns ajustes, não nessa intensidade. O senhor comunga de qual teoria? Eu pactuo dessa ideia, sim. Eu também, como advogado, represento empregados, represento empregadores e sei bem as dificuldades dos dois lados. Realmente, alguns ajustes eram necessários, a CLT efetivamente envelheceu muito, né? Em alguns pontos envelheceu mal, mas essa reforma, na intensidade que veio, aprovada no Senado sem nenhuma alteração do texto aprovado na Câmara, sancionada 2 dias depois pelo presidente sem nenhum veto, realmente nos deixa um pouco preocupados de verificar quais serão os desdobramentos futuros, né, dessa nova legislação. Para garantir a aprovação, o governo acenou com a edição de uma medida provisória. Exato. Isso mostra que faltou debate, poderia ter aprimorado toda essa discussão e feito um único texto. Imagina uma lei que traz, que traz mudanças deste grau e dessa profundidade, como essa lei, ser aprovada a toque de caixa em tão pouco tempo, sem que os senadores, que a princípio seriam políticos mais experientes, mais experimentados, pudessem discutir o texto de lei. Tudo sendo aprovado de afogadilho, sem discussão. Isso nos preocupa, isso efetivamente nos preocupa. Especialmente pelo desenvolvimento da lei. Né? A lei tem um discurso onde existe sim uma redução de alguns direitos dos trabalhadores, existe um enfraquecimento dos sindicatos, do modo geral, e existe também uma preocupação com uma espécie de limitação da atuação da Justiça do Trabalho. A gente percebe claramente aqui que existe uma preocupação também em disciplinar um pouco a atuação do juiz do trabalho, que nós sabemos sempre foi um dos juízes mais combatente, mais presente até na solução dos conflitos. Né? Então, por tudo isso que a lei traz de novo, algumas coisas necessárias, outras exageradas, né? Por tudo isso nós não deixamos de ter uma certa preocupação também. Né? Nos últimos anos, o Brasil fez revisão de algumas de suas leis, a regulamentação, por exemplo, da relação de consumo, o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criticado por ser utópico
por ser uma lei que não seria aplicada a um país como o Brasil. E no caso da alteração na legislação trabalhista, buscou-se modelos norte-americanos, europeus, sociedades onde existe um equilíbrio de forças maior entre o empregador e o empregado. Qual a visão do senhor deste texto para a realidade brasileira? Bem, um dos motivos que embasou essa mudança legislativa, essa é a tônica do discurso de quem defendeu a lei, é a necessidade de se criar novos empregos e daí flexibilizar algumas coisas que vinham ali, de certa forma, travancando o dia a dia do empresário. Até entendo que essa lei, em alguns momentos, conseguiu fazer isso. Quando, por exemplo, trata a multa por falta de registro com valor menor, quando o empregador ele é uma microempresa, um pequeno empresário. Quando reduz pela metade o valor do depósito recursal, também é interessante, é algo que faz sentido, acho que é justo até. Mas nós não podemos querer importar uma realidade de mercado de trabalho, né, de um estabelecimento, né, até do índice de desenvolvimento humano, né, que nós temos em outros países. Não podemos simplesmente querer importar isso aqui para o Brasil e colocar isso de uma forma tão abrupta como ocorreu com essa lei. Nós não sabemos nesse momento exatamente o que é que vai ser do Brasil, assim, em termos de aplicação dessa lei. Não sabemos o que vai ser do mercado de trabalho nem do judiciário trabalhista quando essa lei efetivamente for aplicada. Acho que só o tempo para poder dizer, talvez 5 a 10 anos. Né? Eu, particularmente, acredito que a Justiça do Trabalho não vai se curvar tão facilmente assim. Eu acredito que o judiciário trabalhista, através das suas associações, né, e etc., a ANAMATRA, né, acredito que o judiciário trabalhista vai se posicionar. Sem contar as ações diretas de inconstitucionalidade que certamente surgirão no Supremo questionando alguns dispositivos dessa lei. Muitos dos defensores da reforma faziam um discurso de que a justiça trabalhista era tendenciosa, que ela só julgava em favor do empregado, e muitos também questionavam a quantidade de ações que são distribuídas diariamente. De outra face, as pessoas também colocavam que, olha, se tem muita ação sendo distribuída, é porque tem muita irregularidade sendo cometida. Com certeza. Como nós podemos observar essas duas alegações? As duas são parcialmente verdadeiras, na realidade. Temos um excesso de processos trabalhistas no Brasil, sem sombra de dúvida, sim. Talvez até um pouco fruto de um modelo que nós tínhamos até então, onde o contrato de trabalho ou se encerrava por iniciativa do empregado ou do empregador. Então, havia sempre uma rescisão que era unilateral. E isso levava as partes a terminarem aquele contrato de forma litigiosa, Era um casamento que nunca terminava bem. Era um divórcio litigioso, né? Era um divórcio litigioso. Isso empurrava as partes automaticamente para o processo trabalhista. Um aspecto positivo que eu acho dessa mudança, dessa legislativa, é que agora pode haver o distrato. Então as partes podem conversarem, podem negociar o desfazimento do contrato por mútuo consentimento. As verbas rescisórias serão pagas, férias, 13º, normalmente ao empregado. O aviso prévio será diminuído pela metade. Esse empregado vai levantar 80% do que ele tem depositado no fundo de garantia e a multa rescisória, que era de 40%, ela cai para 20%. E esse empregado não tem direito ao seguro-desemprego. É uma figura nova. Vai funcionar? Vai evitar que as partes terminem o contrato prontos para o litígio? Só o tempo vai dizer. Porque nós também corremos o risco de o empregador querer forçar uma rescisão por mútuo consentimento, vamos colocar aspas aí, para que fique mais barato para ele também, ele, empregador. Então, ao invés de dispensar o empregado, começa a criar condições ruins de trabalho para forçar o mútuo consentimento que vai levar à rescisão do contrato. Só o tempo vai dizer se isso vai acontecer ou não.
Historicamente, as pessoas buscam a lei, buscam a garantia legal em todas as relações. Hoje existe uma grande defesa de que o negociado deva prevalecer sobre o legislado. Em alguns países isso já acontece, mas a gente falava agora há pouco da correlação de forças. Me parece que nesses países o trabalhador tem mais força para sentar com seu empregador e negociar. Na realidade brasileira, fragilizou muito o lado do trabalhador? Essa questão do negociado se sobrepor ao legislado, em algumas situações, me parece bastante razoável. Quais situações? Empregado com um certo grau de escolaridade, empregado que trabalha já com um certo nível salarial, ou seja, um empregado que tem discernimento suficiente para entender o que é melhor e o que é pior para ele. Mas nós não podemos ignorar que a grande massa dos nossos trabalhadores, eles são iletrados. São trabalhadores que muitas vezes braçais, trabalhadores rurais, né? Operários de pouca escolaridade. Será que eles vão ter condições de negociar em pé de igualdade com os seus empregadores? Então, esse é o problema. Você pega um operário, você pega um trabalhador rural francês, ele tem um grau de escolaridade que o trabalhador rural brasileiro geralmente não tem. Tá certo? Então, essas pessoas, elas ainda precisam, por mais que isso seja contrário ao que muitos pregam, essas pessoas em estado de fragilidade ainda precisam de um certo amparo por parte do Estado. Há que se tutelar, sim, essas pessoas. Agora, você pega, por exemplo, uma determinada categoria, vamos citar aqui os bancários, tá certo? Os bancários, geralmente uma categoria composta geralmente por pessoas de um certo nível já de escolaridade, pessoas mais esclarecidas. A intervenção estatal e sindical pode ser menor, porque aquelas pessoas têm condições de se, entre aspas, se proteger de uma forma mais eficaz, etc. Então, simplesmente retirar os sindicatos de cena, né, e limitar a atuação da Justiça do Trabalho de uma forma geral e restrita, eu penso que isso pode ser sim muito perigoso para o trabalhador. Ainda falando sobre sindicato, não só a contribuição sindical, mas também a própria atuação do sindicato vem com uma nova configuração agora. Então o trabalhador, além de estar fragilizado já na relação, nós vivemos uma situação de desemprego, onde isso aumenta a pressão para que o trabalhador tente garantir o seu emprego, e agora também a figura do sindicato sendo colocada como um vilão, quando na verdade o sindicato defende o patronal, defende os interesses patronais, e o do empregador, o interesse do trabalhador. Como o senhor enxerga essa situação agora do sindicato? Essa legislação, se ela viesse numa realidade de mercado de trabalho pleno, com o trabalhador sendo disputado pelas empresas, faria sentido o negociado se sobrepor ao legislado. Né? O doutor falou muito bem, existe uma inversão. Nós temos 13 milhões de desempregados. Então, eu tenho os meios de produção, aquela pessoa tem tão somente a força de trabalho dela, existe uma fila de pessoas querendo trabalhar na mesma empresa, ocupar a vaga dela, e é bastante assim, teórico acreditar que essa pessoa vai ter condições de negociar comigo de igual para igual. É bastante teórico isso, né? Os sindicatos, eles são efetivamente necessários. Penso que a nova legislação, ao retirar o imposto sindical, fragiliza sobremaneira os sindicatos, que talvez agora vão pagar um preço por não terem se modernizado também, porque a nossa estrutura sindical é arcaica. Então precisamos, mais do que nunca, de sindicatos que sejam modernos, que sejam atuantes, que façam prestação de contas de recursos financeiros de forma transparente. Isso é o que o trabalhador precisa. Não apenas sindicatos que se acomodam com o imposto sindical e muitas vezes não vão à luta, como se aliás, diz aí. Alguns você nem enxerga a porta, nem sabe, nem consegue localizá-lo, né? Exatamente. Exatamente. Só sabe quando vem o desconto lá, né, no holerite do trabalhador. Daí porque também temos um outro problema histórico, né? O trabalhador não se enxerga representado pelo seu sindicato na maioria das vezes, né? Esse é um outro problema.
Porque o sindicato, qual é a força do sindicato? É a força da sua categoria. Se a categoria não se vê representada pelo sindicato, o sindicato perde força. Então, nesse momento, a aproximação talvez seja uma necessidade. A necessidade vai forjar uma aproximação. Acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Porque agora os trabalhadores foram atingidos pela reforma e os sindicatos também. Os sindicatos também. Então, é uma mudança de paradigma essa legislação que sem precedentes na nossa história moderna, né? O trabalhador ouve falar em acordo coletivo, muitas vezes não sabe o que é. Agora, o acordo coletivo ganha mais força? Veja só, ganha força em seguinte sentido. Até, pelo menos, é o que está vigente agora, porque a lei ainda está em vacatio legis, ainda não entrou em vigência. A cláusula do acordo da convenção coletiva que viesse a retirar direitos dos trabalhadores poderia ser questionada no Poder Judiciário. Qual o entendimento predominante do Judiciário Trabalhista a respeito disso? Convenção coletiva não pode retirar direito de trabalhador. A legislação é o patamar mínimo civilizatório e a partir dali em diante, temos a convenção coletiva. Tem que agregar novas melhorias, né, para o trabalhador. Da forma como está posto na nova legislação, a impressão que nos dá é que o judiciário poderá fazer tão somente uma leitura dos aspectos formais da convenção coletiva de trabalho. Ou seja, tanto que a própria lei faz menção direta ao artigo 104 do Código Civil. A convenção coletiva é um negócio jurídico. Se o agente for capaz, se o objeto for lícito e a forma for a prevista em lei, esse negócio jurídico ele preenche todos os seus requisitos de existência, validade, etc. Não poderia então ser questionado. Mesmo se essa convenção coletiva trouxesse uma situação que piorasse a situação do trabalhador. Essa é a primeira leitura que fizemos. Vamos ver se isso se confirma ou não. Fórum do Trabalhador está debatendo a reforma trabalhista, recebendo hoje o Dr. Marcelo Franco. Pequeno intervalo e, na sequência, vamos continuar com esse tema extremamente importante. Pessoal, todo mundo aqui, eu vou anunciar o incompetente do mês. E é? Você. Você. Pode vir aqui na frente pra todo mundo te ver, garoto. Pode aplaudir, gente. Vamos aplaudir. Continue assim, sem cumprir as metas, que você vai longe. Você vai bem longe. Vai pro olho da rua. E o mês que vem pode ser qualquer um de vocês. O assédio moral é um abuso mais frequente do que você imagina. Não aceite ser constrangido publicamente pelo seu chefe. Denuncie. Voltamos com o Fórum do Trabalhador, debatendo hoje a reforma trabalhista. Estou conversando com o Dr. Marcelo Franco. Doutor, algumas palavras novas, pelo menos para o trabalhador comum. Jornada intermitente. Tem gente que está ficando preocupado com isso. O contrato de trabalho intermitente, ele é um contrato em que o trabalhador vai elaborar uma certa quantidade de horas necessárias ao funcionamento da empresa, não necessariamente vai trabalhar de forma ininterrupta a semana toda, vai trabalhar determinada quantidade de horas e virá receber por elas. Vamos imaginar, por exemplo, uma determinada pousada que ela funciona, pousada essa que funciona apenas uma parte do ano, funciona apenas 4 meses do ano. Então, esse trabalhador mantém contrato de trabalho com essa pousada, ele vai trabalhar os 4 meses em que houver o trabalho, em que houver atividade nessa pousada. O restaurante que funciona de quarta a domingo, mesma coisa. Quer dizer, ele está liberado de trabalhar naqueles dias em que não há atividade do empregador e ele vai receber proporcionalmente ao trabalho realizado. Essa é a ideia. Esse era um pleito dos empregadores, até por conta dessas sazonalidades, ele ficava com o trabalhador vinculado e pagava por uma mão de obra que em vários dias ou em várias horas não estava produzindo.
é um avanço para o trabalhador. Por outro lado, agora o empregado tem que ter essa consciência de que ele terá uma redução nos seus vencimentos. Eu penso, sinceramente, que essa alteração está gerando muita polêmica realmente, mas até não vejo essa alteração como a mais lesiva da nova lei, porque realmente nós temos empregadores, cuja atividade não é contínua. Então, ele não tendo uma atividade contínua, como é que ele poderia manter um contrato de trabalho que fosse contínuo, né? Então, me parece até que há uma certa lógica nisso. A lei deixa transparecer o seguinte, que esse trabalhador, ele vai firmar mais de um contrato com mais de um empregador. A ideia que dá é essa. Ele vai ter lá 1, ou 2, ou 3 contratos, né, simultâneos. Então ele vai trabalhar, por exemplo... Será um bico oficializado. Eu não sei que eu tenho durante alguns meses, eu vou trabalhar para tal empresa, em outros meses em outra, ou até mesmo no próprio mês, dependendo alguns dias da semana, que a empresa não precisa, eu vou laborar em outra empresa. Que isso já acontece hoje, na verdade. Isso já acontece, porque o trabalhador, ele precisa sobreviver. Então ele vai fazer o bico aqui, ali, mas de maneira informal. Então a legislação trouxe a possibilidade de formalizar esse tipo de trabalho. Por isso que eu não acho uma coisa absurda. Porque também oficializa, embora muitas categorias já tinham isso definido, as escalas, o 12/36, por exemplo. Sim, sim. Por isso é que a lei diz que o empregador tem 3 dias, né, para convidar o empregado tem um prazo para responder se ele pode ou se ele não pode. Ele não é obrigado, o empregado não é obrigado a aceitar o chamado do empregador, porque ele pode já ter se comprometido com outro empregador, essa é a ideia. E o fato de ele não aceitar, a própria lei diz que não é insubordinação, então ele não pode ser dispensado por justa causa. Então, esse tipo, né, esse mecanismo, que está aqui no artigo 443 e seguintes, né, da CLT agora, passará a ser a partir de novembro, do trabalho intermitente, ele é um artigo até interessante, eu acho. Pode trazer um certo espanto, dizer assim, não, mas você vai trabalhar, você vai ganhar 6 horas por semana de trabalho. Mas eram aquelas 6 horas que a pessoa já ia receber de maneira informal. E ela consegue formalizar isso num contrato de trabalho intermitente. Vai funcionar ou vai ser palco de fraudes? Só o tempo vai dizer também, né? Nos últimos anos, uma sigla tem atormentado a cabeça do trabalhador. PDV, Plano de Demissão Voluntário. Mudou também agora a regra. Também mudou. Existia uma discussão se o empregado que aderisse ao PDV, se ao aderir ao PDV ele dava quitação total no contrato, ou se ele poderia ingressar com ação na Justiça do Trabalho. Essa mudança legislativa veio para resolver dizendo que não, a quitação é total no contrato de trabalho. Então aquilo que ele deu quitação, ele não pode mais pleitear na Justiça do Trabalho. É uma forma, inclusive, que é outro argumento que os defensores da lei usam, e até nesse ponto, até com uma certa razão, aumentar a segurança jurídica do empregador. Porque o empregador, o que ele quer na verdade? O que ele não quer na verdade? Ele não quer pagar 2 vezes. Ele quer dizer o seguinte, olha, esse aqui é isso que você tem a receber? Mediante essa bilateralidade, o trabalhador verifica com a participação do seu sindicato, que é importante, sim, é isso que eu tenho a receber. Então, dá a quitação. Ele não quer amanhã ter que responder uma ação na Justiça do Trabalho. Que é a grande reclamação que a gente ouve todos os dias no escritório, né? Paguei aquilo que eu fui orientado a pagar, o sindicato homologou, mas não valeu nada porque agora eu sou réu na Justiça do Trabalho. Então, essa legislação nova, ao dar um valor excessivo ao negociado, ela quer, de certa forma, também fechar essas portas. Existe algo invisível aqui por trás da legislação. Olha, foi isso que nós negociamos? Então, isso vai fechar as portas também. Não sei o que o judiciário brasileiro, o judiciário trabalhista vai dizer a respeito disso. Mas que existe essa tentativa na lei, ela é bem clara.
No direito civil, a figura da arbitragem tem sido muito estimulada. Como que fica a arbitragem na relação trabalhista? Então, a arbitragem, ela é um contrato, né? Um contrato que as partes capazes firmam, uma forma extrajudicial de solução de conflito, fora do poder judiciário, desde que os direitos envolvidos sejam disponíveis. Por conta dessas características, a nossa legislação ela não aceita que se realize arbitragem em direitos individuais do trabalho. Apenas a negociação coletiva, se frustrada, pode ser encaminhada para a arbitragem. É uma previsão até constitucional. Só que agora, nessa nova lei, já existe uma abertura para isso. A arbitragem aplicada ao contrato individual de trabalho. Desde que o trabalhador tenha um salário que seja pelo menos o dobro do teto pago pelo INSS, que hoje o teto pago pelo INSS, salvo engano, é R$ 5.530, multiplicando isso por 2, 11 mil alguma coisa. O trabalhador que recebe salário acima disso poderá, com a empresa, se ele quiser, eleger um árbitro. A lei não diz qual a qualificação desse árbitro, apenas que deve ser uma pessoa capaz. E esse árbitro vai ser juiz de fato e juiz de direito. Proferida sentença arbitral, não cabe recurso do mérito da sentença, né, do conteúdo da sentença, para o Poder Judiciário Trabalhista. A arbitragem, ela fecha as portas de acesso ao Poder Judiciário Trabalhista. Tem muito cuidado que os trabalhadores precisam com relação a como vai funcionar essa arbitragem, para que não sejam conduzidos ou induzidos também a aderirem a esse sistema preterindo o judiciário, preterindo o apoio que eles devem ter das entidades de defesa, né? Porque o juiz estatal, ele é um juiz, até que se prove ao contrário, ele é um juiz imparcial e isento. O árbitro, quem é o árbitro? Quem apresentou o árbitro? Quem vai remunerar o árbitro? Temos que ter cuidado com isso. Existem muitos árbitros extremamente sérios, mas nós temos que ter cuidado com isso. Saber quem é que vai julgar o meu conflito. É uma pessoa séria? Não é uma pessoa séria? É uma pessoa que tem interesse na solução do conflito ou não tem interesse na solução do conflito? Eu preciso saber disso. Doutor Marcelo, o senhor é um dos autores de um manual do advogado trabalhista, já está na sua segunda edição, e com essas mudanças todas, temos mudanças aqui também no manual. Vamos para a terceira edição agora, né? Vamos passar aí por uma fase de mudança no texto. Esse texto vai ter que ser alterado, vai ter que ser complementado, porque agora nós estamos falando de outro direito do trabalho, né? Nós estamos falando de outras práticas trabalhistas, né? Inclusive essa lei aqui, é importante que se diga, ela traz muitas alterações processuais também, né? Algumas alterações até bastante importantes. E claro que nós vamos complementar isso no livro e deve estar saindo a nova edição daqui 30 ou 45 dias. Então todos os profissionais do direito precisarão passar por uma atualização geral. Não é impossível sobreviver trabalhando, né, como advogado na área trabalhista, ou profissional ligado à área do direito do trabalho, sem que nós agora façamos uma reflexão profunda sobre o que é que nós temos diante de nós, né? A Lei 13.467 de 2017 é a mais importante lei trabalhista desde a CLT. Então nós não podemos fechar os olhos para isso de jeito nenhum, né? Estamos na semana seguinte à aprovação da lei, tem gente celebrando e tem gente extremamente preocupada. O senhor, como operador do direito, que mensagem deixa para quem está nos acompanhando agora? Bom, o texto da lei, como foi posto, ele realmente é um pouco preocupante. Ele é um pouco preocupante, sim. Parece que exageraram um pouco na dose. Mas eu acredito que o judiciário trabalhista ele não vai aplicar tão somente a norma como ela foi posta pelo Legislativo, principalmente porque nós sabemos como essa lei foi aprovada. Então, eu acredito que o Judiciário Trabalhista, através dos seus meios de representação, suas associações, vão tomar providências junto ao Supremo Tribunal Federal e etc. E até julgando no caso concreto também.
afastando a norma, aplicando princípios constitucionais, não é? Porque nós não podemos esquecer que isso aqui é uma legislação infraconstitucional, incapaz de atingir a Constituição Federal, e a Constituição e o sistema de proteção do trabalhador está inserido num nível constitucional. Então eu acredito que teremos um longo caminho pela frente, novas modificações nessa lei virão, acredito, não é? Nós não podemos esquecer que temos eleição para presidente o ano que vem, então quer dizer, vai mudar tudo, teremos uma outra situação política também no Brasil, e o que eu posso afirmar nesse momento é que nós teremos, de novembro de 2017 para frente, momentos de muitos embates, de muitas discussões, onde nós não sabemos exatamente como é que isso aqui vai se definir. Nessa longa caminhada, queremos contar com a sua presença outras vezes aqui conosco. Agradeço, estou à disposição. Conversamos com o Dr. Marcelo Franco, especialista no direito do trabalho. Faremos mais uma pausa. Trabalho na praia para ajudar meus pais. Meu sonho é ser engenheiro. Pesquisas apontam que é na brincadeira que as crianças desenvolvem a personalidade adulta. Abandonei a escola para vender bombons. Meu sonho é ser médica. Crianças nas ruas estão sujeitas a acidentes, doenças e abusos sexuais. Minha família diz que é melhor ficar aqui no sinal, mas meu sonho é ser professor. Estudos apontam que a maioria das pessoas que trabalham na infância não conseguem uma boa colocação profissional na vida adulta. Se eu tivesse escolhido meu passado, teria feito tudo diferente. Meu sonho era voltar a ser criança. Você sabia que 90% dos presidiários trabalharam na infância? Como você pode realizar esses sonhos? Diga não ao trabalho infantil. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. Voltamos com o Fórum do Trabalhador. Agora é o momento de abrir a nossa agenda cultural. Oportunidades para que você, trabalhador, trabalhadora, tenha acesso aos espetáculos que acontecem em nossa cidade. É com você, João Pedro. Oi, André, tudo bem? Vamos à agenda cultural de Ribeirão Preto? Vamos de teatro? Para começar, no Shopping Iguatemi de Ribeirão Preto, a companhia CIA Nuvenzinha Azul traz sempre uma contação de história muito bacana. Fica no piso superior do Shopping Iguatemi. Olha, entrada franca, é para todos os públicos. Aproveita que agora é tempo de férias e leva as crianças para se divertir. Exposição. No Ribeirão Shopping, a exposição Transformers. Vai até dia 30, dá tempo de levar os pequenos para se divertir e apreciar os altos robôs do grande filme Transformers. Os principais elementos dos robôs estão lá em exposição. Fica na Praça de Convivências do Ribeirão Shopping. Para mais informações, no 4003-4134. Vamos de bosque? O Bosque Ribeirão Preto traz muitas atrações com os animais para lá de especiais. Tem leão, girafa, macaco, pássaros e agora uma atração muito bacana, o aquário. Olha, aproveita, leva os pequenos também para participar um pouquinho sobre o meio ambiente com o pessoal que trabalha lá, que vai sempre estar dando apoio e participando com interações e brincadeiras com as crianças. O bosque abre de quarta a domingo, das 9 às 5 da tarde. Olha, e é atração garantida, é gratuito e é para todos os públicos. Esta é a agenda cultural para esse final de semana. Fiquem com Deus e até sábado que vem eu trago mais informações da agenda cultural. E para acompanhar um pouquinho de tudo que está acontecendo aqui nos estúdios e tudo mais, clica lá no YouTube, Programa Fórum do Trabalhador, e também no Facebook, Programa Fórum do Trabalhador, e acompanha também a agenda cultural por lá. Fiquem com Deus. Obrigado, João Pedro, pelas dicas culturais. Eu quero agradecer o carinho da sua audiência. Lembrando dos nossos encontros. De segunda a sexta, às 7h45, nós estamos no AM 590 da Rádio 79. Você pode acompanhar a nossa rádio pela internet em www.radiocultura.com.br
radio79.com.br. Também pode baixar aplicativos no seu celular. Aqui na TV você já sabe, todo sábado às 14 horas, toda quarta-feira às 20 horas e 30 minutos. Trabalhador, trabalhadora, não se esqueça, você tem direitos. Consulte sempre o advogado da sua confiança. Consulte a sua representação sindical. Eles devem estar prontos para defendê-lo. Da mesma forma que no rádio, agora nós terminamos os nossos programas sempre com uma frase. E a de hoje é de Platão. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo de escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Grande abraço e até o nosso próximo Fórum do Trabalhador.